Gente, tudo bom? Nós vamos fazer mais um Rodar Analisa de um tema que eu acho é talvez o tema que coloca de novo a esquerda e o movimento sindical de trabalhadores, trabalhadoras no centro da ofensiva por novos direitos no Brasil, que é a discussão da escala, do fim da escala 6x1. Então, para começar, esse tema é tão importante que eu queria pedir para você divulgar o link desse videocast para todo mundo que você conhece. Também aproveita, na hora que você for divulgar, se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, no Instagram e clica lá no sininho para você receber as notificações. Isso é muito importante porque a gente quer criar uma comunidade e quanto maior a comunidade, mais a gente fura a bolha desses algoritmos aí esquisitos que vivem atazanando a vida da gente. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer é a diferença de jornada para escala, que eu vi que tem uma confusão meio grande aí no nosso campo. Jornada é o tempo de trabalho. Eu posso ter uma jornada de 5 horas por dia, eu posso ter uma jornada de 8 horas, posso ter de 10, posso ter de 20. A escala é o número de dias que você trabalha e que na sequência você descansa. Isso é escala. É escala de trabalho com descanso. Aliás, o Marx escreve um negócio muito interessante. Como ele trabalhava com a ideia de dialética, né, dos contrários, ele dizia o seguinte: sensação de férias só existe se eu trabalho. Porque se eu estou o tempo inteiro de férias, eu sou um vagabundo. Bom, não interessa um pouco isso. Mas o fato é que o descanso está definido numa escala de trabalho. É aí que está o descanso. No Brasil, a escala mais usada é 6x1 quando não tem trabalho escravo, que vocês estão vendo um monte de empresário aí sendo denunciado e descobrindo mesmo que tem trabalho análogo ao da escravidão. Aí ele trabalha 7 dias por semana. Então, eu posso ter uma escala de 4 dias trabalhando, 3 descansando, mas eu trabalhar 20 horas por dia, portanto eu quase não durmo. Vocês podem achar que eu estou falando exagero, mas se você perceber que em cidades grandes os trabalhadores chegam a pegar 2 veículos, né, 2 meios de locomoção, até chegar no trabalho e 2 para voltar, a gente tem uma pesquisa recente que diz que em São Paulo a média do tempo de deslocamento de um trabalhador da sua casa até o trabalho até a sua casa dá entre 1h30 e 2 horas por dia. Olha, se ele trabalhar 8, eu tenho pelo menos 10 horas já que ele trabalhou. Se ele trabalha mais do que 8 horas, e vocês sabem que muitos estão trabalhando mais do que 8 horas, às vezes até burlando a lei, como é o caso do setor varejista, no comércio e tal, mas também porque nessas cidades grandes o horário do rush começa às 5 da tarde, então eles preferem ficar até às 8. Eu conheço um monte de gente, inclusive pesquisador, que prefere ficar, porque ele vai chegar na casa dele tarde mesmo, então ele prefere trabalhar mais, adiantar o trabalho, e aí sai para ir para casa e ele chega mais rápido. Então ele passa a trabalhar, às vezes, 12, 14 horas por dia. Chega em casa, lava a louça, não sei o que, janta, não sei o que e tal, e dorme quantos dias, quantas horas? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, quando a gente fala de escala, esses dias de trabalho e de descanso que formam uma escala na minha vida de trabalhador. Jornada são as horas de trabalho que eu dedico, né, durante o dia, ok? Então vamos lá. O que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte: no Brasil nós tivemos 300 anos de escravidão. Sabe o que são 3 séculos com o mesmo jeito de se relacionar entre seres humanos? A gente não forma uma pessoa em 300 anos, a gente forma a alma de uma classe social. O que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista da elite brasileira, 300 anos forjaram uma visão de que se eu faço bem como empresário, eu sou bobo. Porque o cara que está disputando comigo, ele não faz caridade, ele não ajuda nada, e com isso ele tem mais lucro e consegue, com isso, investir em tecnologia e também ter uma vida melhor que a minha. Então eu sou bobo se eu fizer algo pelos outros. Isso cria uma visão de mundo, que é uma visão completamente desumanizada
e que mais importante do que o ser humano é a mercadoria. Se vocês quiserem, para ficar menos técnico, mais importante do que o ser humano é a produtividade. Eu nem vou falar trabalho, porque vocês sabem que do ponto de vista de uma corrente sociológica, trabalho é a transformação da natureza a partir do desejo humano. O trabalho, portanto, carrega algo que se chama teleologia, televisão, que eu faço daquilo que eu quero conquistar quando eu começo a trabalhar aqui. Então, assim, quando um indígena está plantando milho, ele já está pensando no fubá, ou sei lá o que ele vai fazer com aquilo. É isso que o motiva. Quando entre o desejo dele e o que ele está fazendo tem um salário no meio, o trabalhador não está fazendo algo que ele deseja, porque na verdade o que ele deseja não é o trabalho dele, mas é o salário. É isso que o marxismo vai trabalhar, que o trabalho acaba alienando a gente nessa ideia de que o trabalhador fica alheio, o desejo dele fica alheio ao que ele está fazendo. Então, a primeira questão que a gente tem que ter claro é que esses 300 anos de escravidão forjaram uma elite que está pouco se lixando se o trabalhador está alienado, se ele está sofrendo, o que é o desejo dele, ele está pouco se lixando. Na verdade, ele nem quer saber o que é que o consumidor quer, porque ele não fica fazendo pesquisa de opinião ou esperando o pessoal ir lá na porta da fábrica e falar, queremos uma televisão assim, assado. Não, ele pega e faz uma televisão para competir com o seu adversário. Portanto, a pesquisa que um empresário faz no Brasil é o que o adversário está fazendo e não o que o consumidor está querendo. Por isso que se gasta tanto em propaganda no Brasil e o marketing do Brasil é tão conhecido no mundo todo, ganha tanto prêmio. Porque o marketing inocula o desejo inexistente no consumidor. A escravidão fez isso. E a classe trabalhadora? Os trabalhadores no Brasil também carregam um medo excessivo em relação à exigência das condições de trabalho e ao mundo que ele deseja para si. Então a gente carrega uma ideia de uma pessoa honesta é aquela que trabalha até a exaustão. Meu bisavô italiano dizia que uma pessoa honesta é a pessoa que tem ofício. Ofício. Ou seja, ele mesmo fazia sapato, fazia bola de couro, né? E o meu bisavô chegou a colocar, foi um dos trabalhadores que chegou a colocar paralelepípedo no viaduto do Chá, em São Paulo. Então essa ideia do trabalho até a exaustão também vem, embora ele fosse italiano, vem de uma cultura do feudalismo na Itália, mas aqui no Brasil se casa com essa visão de uma escravidão que durou 300 anos. Portanto, a escravidão forjou a alma do Brasil. É isso que a gente tem que ter claro. Por isso que quando a gente pega e fala, tem que acabar com a escala de 6:1 e coloca a gente chorando, dizendo eu não vi nem minha filha nascer, eu não consegui nem, o meu casamento acabou porque eu não conseguia ter planos em comum com o meu cônjuge, pessoa que eu gostava, tal. Tanta gente falando, eu estou na exaustão, eu estou tendo burnout, eu não consigo mais para o trabalho, não tenho uma... Quando a gente vê a gente falando isso, mesmo a gente falando que essa escala é desumana, vem gente, deputados de extrema-direita, deixa eu só lembrar aqui, quem é que falou isso, para depois eu falo o nome de alguém, aí sou processado. Se é para processar, pelo menos eu tenho prova, né? Que é o Marco Feliciano do PL de São Paulo, que fala que o Brasil tem que ser igual ao Japão, ele tem que trabalhar até exaustão para ficar rico. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Filhinho, quantos dias você trabalha no Congresso, Marquinho? Quantos dias para falar isso? E em segundo lugar, será que você não sabe que os jovens não querem isso? A tua corrente política tem gente da geração Z, nem vou citar o nome para fazer propaganda, e a geração Z é contra isso que você está falando, do trabalho até a exaustão. Trabalhador jovem no mundo inteiro e no Brasil não quer essa história de trabalhar até a exaustão. Eles querem a felicidade agora. Portanto, Marquinho,
Se você quer representar o brasileiro, pelo menos vai ouvi-lo, né? Porque os jovens não querem o tal do futuro do Brasil, não querem o que você está falando. Então agora nós vamos colocar na tela, uma arte aí, para você saber como que é essa história de jornada e de escala de trabalho no mundo, em alguns países, já que o Marquinho falou do Japão, então nós vamos pegar e falar também da Ásia, pelo menos um país, né? Então vamos lá, ó, vocês estão vendo aí, França, 35 horas por semana, jornada, né? Estados Unidos, 38 horas por semana, menos que o Brasil. Alemanha, olha só que interessante, 73% das empresas que participaram de um teste de 4 dias por semana querem continuar com o modelo dessa escala, 4x3. Ai, que coisa legal. Aumenta a produtividade, porque o cara não fica tão cansado. A China, sim, tem uma escala de 9x6, quer dizer, setores de alta tecnologia têm uma jornada que vai das 9 da manhã às 9 da noite por 6 dias por semana. Então, Marquinhos, você que defende o comunismo, como a gente sabe, aí sim, defende, ao invés de falar do Japão, fala da China. Aí você vai estar coerente, né, em defender a China contra os Estados Unidos e tal. E aí, mais um recado para o Marquinho. Marquinho, você é feliz só no nome, porque o que você falou não tem muito a ver. O Japão é o país campeão do mundo em burnout. Você sabe o que é burnout? Significa burn, né? Fogo, que vai para o out. Sai do teu corpo. O espírito, assim, ó, sai da alma. A alma vai embora. Né? Você que fala tanto de religião, alma sai. Sai, Marquinho. É o país que tem o maior índice de burnout entre trabalhadores do mundo. Então, assim, você está falando, não, tem que trabalhar até a exaustão. Está acontecendo mesmo isso. E o pessoal não tem nem dinheiro para ter uma vida boa. Ao contrário do que você fala. Sabe qual é o segundo país no mundo com índice de burnout? O Brasil, Marquinho. Marquinho. Vai estudar, Marquinho. Por favor, antes de falar. Bom, essa história toda de jornada de trabalho, mercado de trabalho e escala, ela nasce na era Vargas. Em 1932... o governo Vargas estabelece a jornada de 8 horas. É bom lembrar que a carteira de trabalho era uma demanda dos empresários, do Ciesp, que ainda está dentro da Fiesp. Ficam falando que foi o Vargas, mas na verdade os empresários já lutavam para isso. Sabe daqui que eles queriam carteira de trabalho? Para registrar os trabalhadores que chegavam no trabalho o tempo inteiro e registrar se o cara era sindicalizado ou não. Se ele fazia greve ou não, sindicalizar não, se fazia greve ou não, se era baderneiro. A ideia da carteira de trabalho para os empresários brasileiros, lembra que eu falei da concepção que vem de 300 anos de escravidão? Eles queriam, era fiscalizar o trabalhador para não contratar o que pudesse dar trabalho para ele. Então, começa às 8 horas de carteira de trabalho, tem um pouco a ver com uma concepção corporativista do varguismo. Vou explicar um pouco o que é o corporativismo. A ideia do corporativismo que vai estar em Mussolini é a ideia de um Estado que, para evitar conflito, ele tem representações corporativas relacionadas à tomada de decisão estatal. Então você tinha que ter representantes dos trabalhadores, para isso tinha que ter sindicato. Então o sindicato não foi uma dádiva, era uma concepção e uma filosofia política de estrutura do Estado. E aí você organizava a classe trabalhadora, dava direitos para ela e trazia as demandas dos trabalhadores para dentro do Estado. E por isso que o Ministério do Trabalho, ele, do período Vargas e na ditadura militar, praticamente comandava a vida sindical, tanto dos trabalhadores como dos empresários. Então é bom a gente entender que também toda a estrutura sindical empresarial que vai dar na Fiesp, na Federação, ou na Firjan, ou na Fieng, então, ela nasce dessa visão corporativa e por isso que a jornada de trabalho, ela não é exatamente, nem a escala de trabalho do período Vargas, ela não é exatamente um direito pensado a partir do Vargas, mas era uma estrutura de organização política comandada pelo Estado, para criar uma corresponsabilidade no desenvolvimento do país, comandada pelo Estado. Não é à toa que o Mussolini vai adotar essa visão corporativa também. Não é? A CLT vem em 43, vocês lembram que
o período da Segunda Guerra Mundial, o Vargas vai cair logo depois, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial e o Vargas cai, ele só vai voltar nos anos 1950, né? Mas nesse momento de tensão e de estruturação do Estado, dentro do Estado Novo, vem a CLT em 43. Eu vou dar uma pulada para o século XXI, porque se eu começar a falar isso, fica aula de história. E aí, se é aula, aí a gente pega e pede para você se inscrever no Clube Cultiva, que a gente tem curso lá, e aí você vira associado do Clube Cultiva. Se quiser, faz a pergunta, a gente manda o link. Mas o fato é o seguinte, é que 2015, 2017 e 2023, nós vamos ter toda uma mobilização, uma série de leis com Temer e daí por diante, que reestruturam o mundo do trabalho e o papel das organizações sindicais e que afeta, inclusive, a jornada de trabalho, porque é um tal de liberou total. E aí, vocês lembram da estrutura da reforma trabalhista do Temer? Que ele definia que aquilo que é negociado o patrão com o empregado é mais importante do que está na lei. Ele desestrutura a lei, né, com a reforma trabalhista. E ele tenta destruir o movimento sindical, né, de tudo quanto é maneira. Aí fica um Deus dará. Por isso que o Marco Feliciano, possivelmente ele tem um bom coração, mas ele fica falando o que ele está dizendo porque ele ficou conversando com o Temer e aí vê essas minhocas na cabeça dele, entende? Ah, agora vamos que vamos, né? Como se o trabalhador sem sindicato tivesse condições de ponderar e convencer o empresário que é dono do trabalho dele, manda no trabalho dele, despede, paga bônus, faz o que quer. E aí, por isso que também esse pessoal ligado ao Temer, ao Collor, odiava a justiça do trabalho. Porque os juízes do trabalho criam uma situação de equalização nessa relação desigual entre o empregador que tem na cabeça 300 anos de escravidão e o trabalhador que sem sindicato tem o quê? Não é a família? Vai fazer o quê? Vai acampar na frente da empresa? O Rick Azevedo, que foi um balconista, lança nas redes sociais um movimento chamado VAT, que se chama Pela Vida Além do Trabalho, dizendo que não dava para a gente continuar com essa visão semi-escravagista de uma escala de trabalho de 6x1. Ou seja, olha, eu vou falar para vocês que eu já trabalhei na minha vida nessa escala, como professor universitário. E eu dava aula no sábado. E quero dizer para vocês que eu sou workaholic, né? Eu adoro trabalhar, eu tenho prazer. Né? E dar aula para mim sempre foi algo fantástico. Assim. Então tinha dia que isso me dava uma energia e que de fato eu chegava em casa assim, muito motivado, feliz e tal. Aí vinha o domingo e eu não conseguia recuperar a energia. E aí eu entrava na segunda e eu comecei a ter enxaquecas pesadas. Eu já tinha antes, mas elas começaram a aumentar. Assim, a distância entre uma e outra começou a ser menor. E tinha dias que eu chegava a ter uma enxaqueca num dia. Eu tenho a famosa enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura é quando a gente tem um aviso, alguns sentem um cheiro, eu perco parte da visão. É bem bacana, sabe? É como se eu tivesse... Sabe quando você olha para o sol e fica uma mancha preta, assim, você não consegue enxergar o rosto completamente da pessoa e tal? É isso que eu tenho, que eu tinha, não tenho mais. Então, é interessante de entender o que o Marco Feliciano vem falando, da gente ir até a exaustão. Possivelmente porque ele não sabe o que é isso. Né? Porque afeta a vida da gente e afeta até a condição de trabalhador. Vou falar a verdade para vocês, eu nunca coloquei a culpa nem na instituição que me contratava. Então era o prazer, só que a minha saúde estava indo para o beleléu. E se a gente é brasileiro mesmo e preza pela vida dos brasileiros, que eles tenham a mesma condição de vida ou melhor que a gente não pode defender a escala 6x1. Mas a verdade é que o Rick Azevedo lança esse movimento e na sequência começa a ter uma série de reações que vai dar num projeto de lei para acabar com essa escala. É um projeto de lei importante, mas ele não pode ser o único, e ele não pode, nós não podemos nos contentar a pensar que esse debate tem a ver apenas com o campo institucional.
não se trata apenas de discutir uma lei, mas se trata da gente discutir e mudar o valor escravagista dos 300 anos de escravidão. Nós temos que entender que o trabalhador é um ser humano e ele não tem o tempo de validade em função do trabalho e da produção que ele faz. É o contrário. A gente tem que entender que as condições de vida, inclusive de trabalhador, elas estão subordinadas à felicidade e à estabilidade do ser humano. Quem é religioso, como o Marquinho, é bom lembrar, né? Nós somos criaturas feitas divinas, feitas por Deus. Então, é isso que está acima do trabalho, e não a exaustão que está acima do ser humano. Eu queria dizer para vocês que esse é um debate importantíssimo, porque nós vivemos na era dos aplicativos e da era dos trabalhadores de aplicativos. E se nós não começarmos a discutir a escala de trabalho, as condições de trabalho, nós vamos pensar como o Marquinho, que eu tenho que me matar para poder dar alguma coisa, arroz e feijão, na mesa dos meus filhos que não vão me conhecer. Seja a mãe, seja o pai. E aí vão acontecer várias coisas na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, que vão fazer com que eles sejam adultos piores do que nós, que estamos indo até exaustão, porque a gente acha que o mundo é assim mesmo. Não, o mundo não é assim. Porque quem faz o mundo são os humanos. E os humanos não são só os empresários ou os deputados como o Marquinho. Os humanos somos todos nós. Portanto, essa é a hora da gente discutir não apenas uma lei, mas um valor. Para que trabalhar? O que a gente quer com isso? E o que é a condição básica de vida para um brasileiro? Aí nós vamos discutir política pública, o papel do Estado e dos parlamentares. Porque eles estão falando muito grosso com uma escala muito curta. E por que eles estão falando grosso? Porque eles têm poder. E por que eles têm poder? Porque eles não trabalham até a exaustão. É isso, gente. Se gostou, divulgue. Esse é o link desse Rudá Analisa em todas as suas redes. Se inscreva. Nós estamos subindo realmente o número de inscritos nos nossos canais, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Isso nos deixa muito alegre. Esse é o nosso pagamento, não é o dinheiro. Nós não queremos trabalhar até a exaustão, mas nós queremos que vocês se inscrevam até a exaustão. Então, podem se inscrever, porque a gente quer uma comunidade. A pior coisa do mundo é a gente ficar sozinho, chorando as pitangas lá no cantinho da sala ou do quarto. A gente quer falar com você. Até a próxima! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.